Faz não mais que alguns meses que eu joguei Gris pela primeira vez. E numa madrugada silenciosa, imersa pela arte do jogo, foi que além de amar muito videogames, também sou taróloga, entendi algo muito importante por volta do começo da terceira parte do jogo. Sentir-se em paz não é o último passo para a cura, assim como a estrela não é a última carta do tarô. Gris é um jogo que começa com a perda. Nossa protagonista repousa sobre uma mão que lhe protege e lhe dá sustento, que representa algo estrutural que nos dá base na vida, nesse local quase etéreo onde o jogo se passa. O canto de Gris, logo em seguida, é o presente, a arte, a expressão de quem é nossa personagem. Então, tudo abruptamente se vai. A mão se quebra e Gris não consegue mais cantar, como se algo a sufocasse. Ela cai. Esse momento catártico é representado no tarô pelo arcano 16, a torre. O arcano 16 representa uma abrupta ruptura, uma quebra, uma queda brusca, destruição. É também um momento de libertação, onde certas estruturas que nos sustentavam, mas já não nos servem mais, devem ruir para que possamos recomeçar. Geralmente, uma carta que simboliza um momento de caos, onde as coisas aparentemente dão errado, um término abrupto num relacionamento, uma demissão inesperada ou uma quebra de expectativa. Mais adiante, você é capaz de entender que o relacionamento já não era tão bom assim. Pouco depois você encontrou um emprego que de alguma forma traz coisas melhores do que o outro e chega à conclusão de que suas expectativas na verdade eram completamente irreais. Mas ainda assim, a perda, a queda, nos traz dor. O cenário se torna branco. E por mais que culturalmente nós ocidentais tendamos a ver o branco como uma cor muito relacionada à paz, ela também é uma cor que representa a neve que cai do céu trazendo a morte invernal consigo. O branco, nesse caso, é o vazio que a queda da torre traz. Tudo o que temos são os escombros onde nos encontramos para contemplar aquilo que um dia foi. A princípio, a personagem fica parada, ajoelhada e olhando para o chão, em luto e tristeza. E enquanto você que está jogando não apertar o botão para se mover, ela ficará nessa posição. Então você aperta o botão para andar e em algum momento, após passar por uma névoa ou talvez uma poeira dos escombros, a personagem para, esfrega o rosto e consegue seguir em frente. E nesse momento, finalmente, podemos correr e saltar. Essa parte é o tutorial do jogo. Aqui você vai aprender que precisa coletar algumas estrelas para liberar algumas passagens e continuar o jogo. Não vou me aprofundar muito nesses aspectos, pois esse não é o intuito do vídeo. Pouco mais adiante, continuando por esse cenário, chegamos a uma outra mão quebrada ao chão. Um gatilho, uma lembrança da dor que acabou de acontecer. O acontecimento que deixa claro que essa ruptura não é ignorável, quase como um sinal.
que te diz que algo importante se esconde nessa dor. E a grande verdade é que isso é muito difícil de lidar. E seguindo mais adiante, encontramos um grande templo em ruínas. Aqui é o ponto principal do jogo, para onde sempre voltaremos, e também o representativo do estado emocional atual de Gris. Quando algo nos machuca, tudo o que nós queremos fazer é seguir em frente e esquecer. Mas a grande verdade é que sempre carregaremos em nossa bagagem emocional tanto as coisas boas e ruins da nossa vida. E assim como nos lembrarmos daquilo que é bom é muito importante, aquilo que é ruim não deve jamais ser ignorado e apenas realocado para o nosso inconsciente. E é essa dificuldade que gera os sentimentos conflituosos. A raiva, a negação, o descontentamento, o sentimento de injustiça. O cenário é colorido por vermelho, bem vivo, cor da vida e da fúria, ao mesmo tempo. Esses sentimentos, apesar de tempestuosos, têm o potencial de gerar força para que possamos nos mover. Mas para usar esse potencial de maneira correta é necessário aprender a direcioná-lo. E aqui que dois arcanos do tarô entram em cena, o Imperador e o Hierofante, os primeiros professores de Gris em sua jornada. E é deslizando por um solo arenoso, enquanto o sol, símbolo da consciência e da verdade, começa a surgir ao fundo que nós entramos nesse trecho do jogo. Não à toa, o sol é um símbolo presente nessa parte do jogo. A renomada escritora Rachel Pollack, em seu livro 78 Graus de Sabedoria, nos apresenta a seguinte teoria sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Se removermos a carta do louco, que é a representante da própria experiência do tarô, ou nesse caso representa a nossa personagem, podemos então formar 3 sequências de 7 cartas, do 1 ao 7, do 8 ao 14 e do 15 ao 21. Cada uma dessas fileiras representa áreas do desenvolvimento humano, sendo a primeira fileira representante do desenvolvimento social, consciente e da nossa personalidade básica. A segunda fileira do desenvolvimento pessoal, inconsciente e libertação da nossa personalidade socialmente construída. Enquanto isso, a terceira fileira se encarrega do nosso desenvolvimento supraconsciente ou espiritual, que nos conecta com aspectos mais elevados da vida. O Sol, assim como eu disse, é símbolo de consciência, e tanto o Imperador quanto o Hierofante estão na primeira fileira das 7 cartas. Aqui estamos falando sobre a reconquista de Gris, sobre suas atividades e capacidades mais básicas. A mecânica principal dessa fase é o poder de se tornar uma forma quadrada e pesada, que é capaz de manter Gris estável nos momentos de crise, representados pela ventania que empurra a personagem, fazendo ela rolar para trás, quando ainda não temos esse poder. E também de quebrar algumas partes da fase que nos dão acesso a outras áreas. Um quadrado, rígido e pesado, é uma forma um tanto quanto diferente da forma triangular e fluida da personagem. Para resistir à intempérie, Gris precisa se adaptar e se conformar com a necessidade da adaptação. Tanto o Imperador quanto o Hierofante trazem essa lição. Ambos representam leis e dogmas, regras sociais e estruturais, porém de maneira um pouco diferentes. O Imperador é a figura paterna, responsável por apresentar ao louco as regras de ordem que mantêm o seu império funcionando. Não à toa, é a carta número 4 do tarô, número que representa justamente um quadrado, com sua estrutura primal e seus 4 lados iguais, símbolo do mundo material e organização.
note que a primeira potência, nos apresentada pelo poder de se tornar um quadrado, não é a de uma superação ou de quebra de barreiras, mas a simples capacidade de aprender a se manter estável durante uma crise, de se manter em pé, de não se deixar levar pelos pensamentos e sentimentos tumultuosos. Uma coisa interessante também é como essa mecânica é usada em alguns momentos. O vento forte vem, nós nos tornamos um quadrado pesado, o vento passa. Nós voltamos ao nosso estado normal e continuamos. Isso me lembra muito de um dos grandes perigos do arcano do Imperador, que pode também representar uma força tirânica que impede o crescimento natural de tudo à sua volta. Quando estamos na forma quadrada, nosso movimento se torna limitado. Gris se move com extrema lentidão e perdemos a capacidade de saltar. Apesar de nos dar estrutura, esse é um poder que também é limitante e que precisa ser dosado e usado nos momentos corretos, e precisa ser desapegado e deixado de lado nos momentos onde é preciso de liberdade para se mover. As regras, as questões sociais, em um primeiro momento, podem muito bem nos ajudar a nos segurar numa crise. Se até o básico, ao seguro, ao socialmente visto como correto em um primeiro momento, pode te ajudar muito, mas jamais deve ser algo que se perpetua na sua vida, pois você corre o risco de criar limitações que mais te prenderão ao seu estado atual do que te sustentarão rumo à libertação. Agora, o aspecto do Papa justamente aparece ao chegarmos em uma estrutura com sinos, muito parecida com um templo. O número desse arcano é 5, que é 4, a base e estrutura do quadrado, somado a 1, que acrescenta um fator espiritual à realidade material, podendo nesse caso ser representado por um pentágono ou um pentagrama. E não à toa, aqui nesse templo cheio de sinos, aprendemos sobre a capacidade de quebrar certas partes do cenário, que representam o mundo material, para acessar áreas escondidas que nos apresentam subjetividades muito importantes para a jornada da nossa personagem. Caindo em uma profunda escuridão, chegamos em uma sala, cheia de vasos e estátuas rachadas. No chão, um reflexo preto de gris, com algumas formas estranhas que voam ao lado dela. E ao quebrar os vasos, essas formas saem do reflexo e passam a se tornar reais. Essa pequena sala representa o subconsciente de Gris, não à toa ela está abaixo do tempo. Os vasos são receptáculos de emoções e pensamentos reprimidos, que por sua vez são as próprias formas que voam em volta da personagem. Ao liberar todas essas formas, pensamento e emocionais, ela é impulsionada para cima, do caminho de volta até o topo desse templo. Aqui eu poderia abordar essa pequena parte do subconsciente de Gris como a sacerdotisa, mas acredite, mais pra frente ainda teremos muito o que falar dessa carta. Andando adiante, se pode notar algo que para muitas pessoas pode passar despercebido, mas que na verdade é muito simbólico. O cenário, pela primeira vez, reage a Gris. De uma forma, a libertação daquelas formas em seu subconsciente levou o cenário a começar a responder à simples presença da personagem. Por quê? Como? Quais padrões existem aqui? Não é à toa também que as formas que correspondem à presença de nossa personagem são redondas.
que me lembram da roda da fortuna e seus padrões simbólicos e misteriosos que mantêm o movimento, fluxo e refluxo de todas as coisas no universo. Quando você faz o que é necessário para ajudar a si, que acreditem, não é nada fácil, é como se as coisas à sua volta começassem a responder e te acompanhar nesse processo. Ou melhor, é como se você começasse a enxergar à sua volta essas pequenas ajudas, esses pequenos sinais de que você está no caminho certo. Como isso acontece? Bem, não é à toa que esse arcano é recheado de simbologias ocultas e misteriosas. Aqui nós resolvemos alguns quebra-cabeças do jogo necessários para seguir em frente, interagindo com essas formas circulares que parecem cataventos ou moinhos e usando de nossa forma quadrada no processo. Até chegarmos a um ponto onde encontramos mais uma mão. Na verdade, duas, um pouco menos destroçadas. E aqui, algo acontece, e esse algo é verde. Mas, para a parte 1 desse vídeo, isso significa que chegamos ao fim, e continuaremos apenas na parte 2, 3 e 4. Sim, essa é uma série de 4 partes, e se você gosta de games, tarô e arte no geral, eu acho que você encontrou um canto para você. Meu nome é Tiari, sou uma mulher trans de 25 anos, e te convido a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo suas impressões sobre tudo que foi dito aqui. Lembrando que o meu viés é um viés espiritual filosófico, apenas uma interpretação simbólica das coisas e não necessariamente fatos. Talvez esse vídeo provoque algumas reflexões em você, algumas inspirações e talvez promova alguma mudança em você, e esse é o meu propósito. Eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo suas impressões sobre tudo que foi dito aqui. Também te convido a seguir nas minhas redes sociais, que estão linkadas aqui embaixo, e dar uma checada no meu programa de apoio, que é o Catarse, onde você tem acesso a várias recompensas de acordo com o nível que você escolher. Um beijo pra você que me acompanhou até aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.